Quantos trouxeram Bíblia? Você que não trouxe, pega uma caroninha com esse irmão do seu lado. 2 Crônicas, capítulo 15, você pode se assentar, assim que você achar. Nós vamos falar aqui de uma pessoa maravilhosa, irmãos. Se você não conhece ele, procura conhecer. Ele se chama Espírito Santo. Esse Deus é aquele que está conosco todos os dias, nos ensinando, nos fortalecendo e nos conduzindo aos caminhos retos. A Bíblia diz assim, capítulo 15, versículo 1 de 2 Crônicas. Veio o Espírito de Deus sobre filho de... A primeira coisa, irmãos, que eu quero dizer para vocês nessa noite. O agir do Espírito Santo continua nesse século 21, como foi lá no passado. O Espírito Santo não ficou no passado. O Espírito Santo se faz no presente e no futuro, porque Ele é Deus. E Jesus diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para todo sempre. Esse é o nosso Deus que servimos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre esse homem. O que eu aprendo nesse versículo que Deus me mostrou é que Deus, Ele quer realizar uma grande obra na vida do homem, na vida da mulher, na vida do jovem, porque no reino de Deus não é somente o ancião que é usado por Deus. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não só o evangelista, não. No reino de Deus, Deus ele deixa bem claro, todos aqueles que ouvem a voz do Senhor e quer servir a Deus de fato, em espírito e em verdade, e quer ter experiências profundas com Deus, onde sinais, prodígios e maravilhas vêm acontecer. Ele diz que o mesmo Deus no passado que batizava com o Espírito Santo ainda continua batizando, e o nome dele é Jesus. E quando a pessoa se coloca diante do Senhor e diz, Pai, eu preciso dessa pessoa maravilhosa e bendita do Teu Espírito Santo, porque se nós olharmos para o ministério de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, tudo o que Ele fazia, todos os sinais, maravilhas, prodígios, multiplicações, quando ressuscitava morto, era tudo feito através da pessoa bendita do Espírito Santo do Senhor. Jesus nunca resolveu nada por si próprio. Jesus nunca agiu por si próprio, não. Mas todas as vezes que Ele ia realizar algo, Ele fazia na submissão e na direção do Espírito Santo do Senhor, que estava sobre Ele. O que nós aprendemos, irmãos, se nós quisermos que alguma coisa aconteça hoje, no reino de Deus, nós temos que estar atento ao ponto de dizer, Senhor, se for na força do meu braço, se for por mim, não vai acontecer nada. Mas se for por intermédio do Espírito Santo de Deus, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer, porque é Deus que faz. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre aquele homem. O interessante, igreja, que o Espírito Santo, quando ele vem sobre uma pessoa, quando ele age na vida de uma pessoa, ele sempre vai agir com um propósito. Sempre. De repente alguns falam assim, ô pastor, eu quero receber o Espírito Santo. Mas por quê? Para glorificar, exaltar o nome do Senhor ou para se aparecer? O Espírito Santo de Deus, quando ele levanta um homem, quando ele levanta uma mulher, ele levanta com um propósito de exaltar e glorificar o nome de Jesus. Esse é o propósito. Então é impossível uma pessoa dizer, ei, em mim habita o Espírito Santo. Mas o que leva a pessoa a fazer coisas que desagradam a Deus não é o Espírito Santo.
Nós temos que ter uma coragem de nós olharmos para nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja dizendo: ei, examine-se o homem a si mesmo. E muitas vezes, as condições do homem e da mulher é examinar a vida dos outros, ver como está a vida dos outros. Mas ele não se examina a si mesmo. E muitas vezes a situação que a pessoa se encontra, até mesmo dentro do reino de Deus, dizendo: ei, eu tenho o Espírito Santo, mas a sua conduta deixa a desejar, mostra que não tem. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo do Senhor, uma das coisas que ele aprende com Deus, que é o que Jesus manda: aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, uma coisa que manifesta nele é o amor. Amar é fácil, sim ou não? A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E nós não podemos, irmãos, estar incluídos nesses muitos. Nós temos que continuar buscando ao Senhor. Nós temos que continuar falando para Deus: Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja agindo a minha vida, de fato, para que eu seja, como diz a Tua palavra, uma nova criatura em Cristo Jesus. Caso contrário, é balela, conversa fiada. Nós só vamos estar esquentando o banco dentro da igreja. Se surgir o arrebatamento da igreja, vai ficar. E se a morte pegar a pessoa nessas condições, vai para o inferno, irmão. Mas hoje nós temos fôlego nas narinas. Nós temos ainda o recurso de chegar até Jesus e colocar a casa em ordem, falar para Ele: Senhor, eu deixo muito a desejar, mas tem uma promessa na palavra do Senhor que diz: todos aqueles que chegar diante do Senhor, Tu és poderoso para realizar uma grande obra em nossa vida. Mas tem que ter coragem para falar: Senhor, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança. Porque ser cheio do Espírito Santo tem que pagar preço. E muitas vezes a pessoa não quer pagar preço. E pagar preço para andar com Jesus é em todo o tempo, é todo dia. Muitas vezes a pessoa paga preço para servir a Jesus, para vir numa igreja de domingo, talvez num culto de terça, de quinta, mas a hora que sai da porta da igreja para fora, já esqueceu de Jesus, já não anda mais na direção do Espírito Santo. Andar na direção do Espírito Santo de Deus é estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor. E muitas vezes a pessoa, ele até ouve a voz, mas não quer obedecer. E quando a pessoa vai desobedecendo a Deus, acontece algo terrível. Onde a Bíblia diz: ei, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a pessoa está triste, está aborrecido, está angustiado, com dinheiro no bolso, com carro bom na garagem, com casa boa, trabalho bom, mas o obreiro está entristecido, semblante caído. Por quê? Porque entristeceu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Ele estiver em nós, nós estivermos fazendo a vontade dEle, pode surgir as lutas, pode surgir as provações, pode surgir os ventos fortes, todo o inferno pode se levantar contra a igreja do Deus vivo, mas eles não vão prevalecer. E nós, dentro de nós, no meio das lutas, das tempestades, sempre haverá algo diferente, que é a alegria do Senhor em nossa vida. Porque é o Senhor que nos conforta, é o Espírito Santo que nos conforta. A pessoa, quando ele está sem o Espírito Santo, ele é uma presa fácil para o diabo. Porque com o jovem, eles acham que, por ser jovem, ele tem toda a vida pela frente. Ele esquece que ele é de carne e osso. Ele esquece que qualquer momento o fôlego das narinas pode sair.
E Satanás aí fora, o convite dele, as ofertas, são muitas. E se a pessoa não estiver no prumo de Deus, não estiver cheio do Espírito Santo, a primeira oferta que o diabo lança, essa pessoa cai. Porque ele não tem o Espírito Santo. Ele está vazio de Deus. É a primeira namoradinha que ele arruma. Ela lançou um convite, já está lá no motel com ela. Não tem o temor de Deus. A pessoa sem o Espírito Santo, ele consegue assistir muitas e muitas coisas na televisão, na internet, coisas que não agradam a Deus, e que tudo normal, não tem problema nenhum. O que tem? Porque ele está enlaçado pelo diabo. E a pessoa, quando está enlaçado pelo diabo, o coração dessa pessoa está petrificado. E a única maneira do coração do homem e da mulher que está no pecado, está no erro, no engano, ser quebrado, é através da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Mas para isso, tem que ter coragem. Falar: Senhor, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser transformado. A vida que eu estou levando não tem sido uma vida correta diante do Senhor. Eu até falo glória a Deus, eu até falo aleluia, eu até mesmo prego a tua palavra, eu até mesmo falo que Jesus está voltando, mas Deus, se o Senhor voltar ainda hoje, a condições que eu me encontro, eu vou ficar. Tem que ter coragem. O primeiro amor, quando a pessoa aceita Jesus, meu Deus, ele quer falar de Jesus para todo mundo. Quer pregar a palavra, é para o vizinho da frente, para o vizinho de trás, para a direita, para a esquerda, nos trabalhos. Com o tempo, ele vai deixando as coisas de Deus. Ele vai deixando de buscar a Deus. E o que acontece? Ele vai regredindo na fé. Vai regredindo ao ponto de ler Bíblia para ele não é mais importante. Oração, já riscou do calendário. Jejum, então, nem se o médico pedir para ele passar por uma cirurgia, não faz mais. Porque está longe do Senhor, distanciou de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que uma pessoa que ele tem o Espírito Santo, ele se aproxima cada dia mais do Senhor. E eu faço uma pergunta. De quando nós aceitamos a Jesus, passamos pelo batismo, nós temos crescido cada dia mais, ou temos parado, ou estamos retornando para trás? E a Bíblia diz: crescei-vos na graça e no conhecimento. É crescer, é crescer, é crescer. E muitas vezes alguém quer crescer no trabalho. Puxa vida, olha, vai ter uma oportunidade aí, eu vou lutar de tudo para mim passar de encarregado para gerente, ou se não agora para diretor. Ele se esforça porque ele quer chegar num grau maior, para ganhar mais. E no reino de Deus, quando o Senhor diz que aquilo que os olhos não viu, o coração não sentiu, nem chegou aos seus ouvidos, é o que o Senhor tem preparado para nós. Pisar, irmãos, pisar em ruas de ouro, é ouro. Ver muros de jaspe, de cristais, a glória de Deus. Isso daí não chama a atenção do homem, não chama a atenção da mulher. O que chama a atenção hoje de muitas pessoas é um carro importado. O que chama a atenção muitas vezes de uma pessoa é uma casa num condomínio fechado. É muito maior do que a grandeza de Deus. Não, nós não podemos trocar Deus por nada neste mundo. E nós temos pagado o preço. Fala: Senhor, com casa, com carro, sem carro, eu quero é crescer na tua presença, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Muitas vezes as coisas desse mundo se tornam mais importantes do que as coisas de Deus, porque a gente passa a valorizar mais. E a gente acaba esquecendo de uma coisa: perdeu o fôlego nas narinas, filho, fica tudo. Fica o carro, fica a casa, fica o dinheiro na poupança. Outros vão desfrutar disso daí, tá?
Então você trabalha bastante, mas desfruta também. Porque se você morrer, outro vai usar. Se a mulher for nova, outro vai tomar o teu leito ali, tá? Porque ela pode casar, a Bíblia manda. E ainda ele vai falar assim, esse abençoado aqui nem para comprar um carro com ar-condicionado. Falei outro dia na porta da igreja ali, ó, eu, pastor Paulo, pastor Luiz. Falei assim, eu duvido. Se eu tombar hoje, a minha esposa não casa com outro. Eu vice-versa, né? Aí ele vai falar assim para ela assim, nossa Cris, mas teu esposo não tinha um dinheirinho a mais para comprar um carro com ar, não? Esse golzinho aqui, misericórdia, hein? E aquilo que eu tanto juntei, lutei tanto, outros vai desfrutar. Entendeu? Então, anda bastante com o teu carro, gasta bastante teu dinheiro, tal, naquilo que pode. Tem lá coisas boas na tua casa, usa mesmo, porque se você morrer nessas condições, o outro toma o lugar. Ah, pastor, eu sou eterno. Lá na glória, aqui não. É lá na glória, tá? E a Bíblia diz aqui que, diz assim, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa. Ele disse, ouve-me, Asa. Você sabia que, se você ler, quando Deus ele se manifesta para João, lá na ilha de Patmos, em Apocalipse, o livro de Apocalipse, quando João, ele manda 7 cartas para a igreja da Ásia, se você ver o final de cada carta, você vai ver que está escrito algo que tem tudo a ver com o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. O Espírito Santo leva João a escrever aquelas palavras. E no final, ele diz, quem tem ouvidos, ouve. Quem tem ouvidos aqui? Vocês estão ouvindo? Ouça o que diz o Espírito. O que o Espírito Santo do Senhor tem nos mostrado nesses últimos tempos, irmãos? Ele tem mostrado que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Passarás os céus e a terra, mas ele diz, porém, as minhas palavras não hão de passar. Quantas vezes nós ouvimos no trabalho, ei pastor, o senhor fica falando que Jesus está voltando. Que é isso? Quanto tempo faz que Jesus morreu? Ele não veio até hoje. Larga a mão dessa palhaçada. Que história que é essa de ler Bíblia, ir com Bíblia para a igreja? Ou que história que é essa de santificação? Rapaz, irmãzinha, você não vai no forrozinho? Que tem um forrozinho? Você não vai, Carol? A moça bonita nem você não vai? Você está perdendo tempo, filha. Vai de domingo na igreja, mas de sábado vai lá quebrar o esqueleto lá. Que é isso? Presbítero Betão, rapaz, o senhor não toma cerveja? Que é isso, rapaz? O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Uma cervejinha de vez em quando não tem problema não. Aí cai naquela besteira que muitos dizem, beber, mas não embriagai-vos. Que é isso, rapaz? Pode curtir sim, tem problema não. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que é rico para si, mas não é rico para com Deus. Tem que continuar se santificando, porque o Senhor diz, sede santo, pois eu sou santo. E santificação tem que fazer a diferença, não somente nas vestes, porque ser santo nas vestes é fácil. Eu coloco um terno, coloco uma gravata, venho na igreja, posso mostrar o mais santo dos santos. Mas não é só isso que Deus pede. Toda a vossa maneira de viver, corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós temos que buscar de Deus, Senhor, eu preciso ser mais santo, é nos pensamentos.
porque é pensamentos que têm imundícia de tudo quanto é jeito. E é uma batalha nos pensamentos. E nós temos que falar: Senhor, purifica meus pensamentos, para que os meus pensamentos venham agradar a Ti. E o Senhor diz aqui, continuando: ouve-me, Asa. Quem que era Asa, irmãos? Ele era rei de Judá. A Bíblia diz que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Nós que estamos reinando aqui no reino de Deus aqui na terra. Quem que reina lá na tua casa? Você. Sabia? Sacerdote é você que mantém ali o altar aceso na tua casa. E se nós, ele está dizendo aqui: ei, o Espírito Santo do Senhor chegando ao rei Asa, Benjamim, Efraim, ele chega e diz: eu tenho um recado de Deus para vocês, eu tenho um recado do Senhor para vocês. Você, rei Asa, se tu quiseres continuar reinando e sendo um vencedor, Benjamim, Judá, se vocês quiserem continuar triunfando, se vocês quiserem continuar sendo vencedor e colocando todo e qualquer demônio para correr, cabe a vocês dizer sim ou não. E ele diz que o homem pode dizer sim ou não ao Senhor. Ele deu o livre-arbítrio para nós, irmãos. Por isso que Deus, mesmo vendo a pessoa lá no lamaçal do pecado, ele sendo Deus, não tem como ele pegar e tirar essa pessoa do lamaçal, sem antes ele falar: ei, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu confesso que eu sou um pecador e necessito de um Salvador. Lava-me, Deus, e restaura. Se ele não fazer isso, não tem como Deus abençoar, não tem como Deus resgatar essa pessoa. Hoje, chegando em casa, eu comparei algo que entristece o coração da gente. E eu tenho certeza que Deus se entristece dessa forma. Eu tenho uma plantinha lá no quintal da minha casa. E se tem uma pessoa que gosta de planta, sou eu, irmãos. Gosto mesmo. Se eu vejo uma rosa, eu paro e fico admirando ela. Árvore florida, tudo quanto é tipo de planta. Eu amo planta. E eu chego lá, as minhas plantinhas murchas. Bem murchinha. Falei: meu Deus, está faltando água. E essa incumbência eu passei para Ana Clara. E está lá minha plantinha. Eu me entristeci de ver a plantinha daquele jeito. Eu fui lá e joguei água. Tenho certeza que ela vai revigorar e vai ficar bonita. Dessa forma é a pessoa sem Deus. Ele está morto, murcho na presença do Senhor, sem vida. E a única maneira dessa pessoa poder revigorar na presença de Deus, dele poder ter vida, é quando ele é regado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ver quando uma pessoa está nas drogas, na cachaça, no tabagismo, no adultério, na podridão do pecado, quando essa pessoa ele reconhece o estado miserável, quando um pastor chega até ele e fala de Jesus, apresenta a palavra de Deus, e ele abre o coração para a palavra do Senhor, ele é regado pelo poder de Deus, ele é regado pelo Espírito Santo de Deus. Quando aquela pessoa, ele se coloca de fato diante do Senhor com sinceridade, ele se transforma em outra pessoa. Ele é outra pessoa. Por quê? Porque o semblante dele vai brilhar a presença do Senhor. Eu vi tantas pessoas que estavam nas drogas, tudo ralado, tudo machucado. E quando aceitou Jesus, se tornou uma pessoa bonita toda a vida. Mas uma pessoa, quando ele está na presença do Senhor,
e ele permite que o pecado venha enlaçar ele e venha tirar ele da presença de Deus, ele se torna um semblante terrível, perde o brilho do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque deixa de servir ao Senhor. E a preocupação nossa dos pastores nesses últimos tempos, o Espírito Santo do Senhor tem usado homens, mulheres, obreiros da casa de Deus, para divertir a igreja dizendo: por que paraste de me buscar? Por que paraste de me servir? Por que paraste de orar? Por que paraste de ler a Bíblia? Por que paraste de falar de Jesus? O que está acontecendo? É falta de tempo? É mentira, irmãos. Não existe ninguém nesse planeta Terra aqui que pode chegar diante de Deus e falar assim: Pai, ó, eu não sirvo a Ti, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não faço isso, eu não faço aquilo porque eu não tenho tempo. É mentira. Se eu perguntar quanto tempo a pessoa fica em frente à televisão, quanto tempo a pessoa fica na internet, no celular, pesquisando aquilo que não deve, e depois fala que não tem tempo. E o Senhor diz: hoje é tempo de buscar o Senhor, porque o amanhã pode ser tarde, o amanhã não pode chegar para nós, irmãos. Passado não volta mais, hoje é presente, por isso chama presente, é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Amanhã é futuro, só Deus sabe se a gente vai chegar ou não. E aqui a Bíblia diz assim: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Deus, Ele deixou bem claro que Ele deixou, que Ele está conosco, enquanto nós estiver buscando a face dEle, estiver pagando o preço para andar com Ele, Ele está conosco. Ele vai ser nosso companheiro. A Bíblia diz que José, ele foi lançado na cadeia. E por todo aquele espaço de tempo que José estava na cadeia, a Bíblia deixa bem claro: e Deus era com... Ele não tinha um pai dele, ele não tinha mãe dele, não tinha avó dele, não tinha amigo com ele. Mas tinha um melhor amigo dos amigos: Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego, de repente eles não se prostram diante daquilo que o rei queria que eles faziam, adorar aquela imagem. Você sabia que o povo de Deus não se prostra diante do diabo, irmão? Um homem que é homem de Deus, uma mulher que é mulher de Deus, ele não se prostra diante do diabo, porque ele tem convicção absoluta: ei, eu sou do Senhor. E quando aquele rei manda que aqueles homens se prostrem diante daquela imagem, eles falam assim: nós não fazemos isso. De repente ele é lançado dentro daquela fornalha de fogo ardente. Quem que estava com ele? O quarto homem, Jesus. O gostoso de poder servir a Deus em todo o tempo é saber que nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. Se for passar por uma cirurgia no hospital, não tema, Deus está com você. Se você for viajar, não temas, Deus está com você, irmãos. Se a tua esposa ficou em casa, você foi trabalhar, não temas, Deus está acampado ao redor daquele arraial, nada vai acontecer. Deus, Ele é poderoso. Significa que, se nós pagarmos o preço por estar com Ele, porque muitas vezes não paga. E o Senhor diz aqui assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscares, Ele se deixará achar. Pastor, como que é que eu acho Deus? Como que é que eu consigo achar Deus, pastor Sangalete? Pastor Adequim, ele falava assim: você quer crescer na graça e no conhecimento? Você tem que cavar.
grandes pregadores da palavra do Senhor usado por Deus, para ele chegar num nível desse, é o Espírito Santo que usa, amém? Mas ele tem que cavar, ele tem que buscar. E cavar não é fácil. O evangelista Tiago, ele pregou aqui, falando sobre a Alicerce. Não é brincadeira. Você tem que cavar, filho, para ter uma boa estrutura. Para buscar Deus, você tem que cavar. O que é cavar? Pagar o preço. Ah, pastor, mas orar é muito difícil, eu não consigo. Mas falar mal da vida dos outros, fala fácil. Pastor, eu não consigo falar 5 minutos com Deus em oração, mas fala 1 hora ou mais mal da vida do irmão, da irmã por telefone, que é para ser usado para o bem, não para o mal. Outro dia uma pessoa falou assim: pastor Sangalete, o senhor é contra celular? Eu falei assim: rapaz, eu sou contra celular. Quem falou isso daí? O senhor é contra televisão? Eu falei assim: então você não pode ir lá em casa. Porque se eu for lá em casa, a minha esposa comprou uma televisão do tamanho daquela porta ali, ó. Celular, eu não sou contra. Eu sou contra aquilo que passa, que não presta na televisão ou no celular. Eu sou contra isso daí. Isso daí eu detesto, abomino, irmão. Quando eu fico sabendo que alguém está usando esse abençoado desse celular, trocando mensagens, denegrindo a imagem do irmão, da irmã, eu fico louco com isso daí. Eu fico aborrecido e nervoso. Porque se é um ímpio, é normal. Falar assim, ó, um ímpio, ele traiu a esposa. Ah, é ímpio, irmão. Normal. Mas se é um servo de Deus, trair a esposa, falta criar vergonha na cara e se converter. Se é um ímpio, catando o telefone, falando mal do irmão, da irmã, aí fora é normal. Mas no reino de Deus, um irmão que se diz cheio do Espírito Santo, adicionando coisa que não deve, falando mal de um do outro, a Bíblia diz: irmão, não faleis mal um do outro. Aquele que é com Cristo ajunta, não espalha. Então eu não sou contra a televisão. Eu sou contra aquilo que não deve. A pessoa fala assim para mim: pastor, eu assisto novela, não tem nada a ver. É uma bênção aquela novela. Falei: rapaz, você está com brincadeira comigo. Você está com brincadeira comigo. O cara deitando na cama com a mulher lá, adultério dentro da sala dele, ele olhando, a mulher olhando, as crianças olhando, ele acha que é normal isso daí. A moda aí fora hoje, jovem, quando começa a namorar, eu fico admirado com isso. O cara já vai, a menina na casa dele, e ela posa no quarto com ele. Como se fosse a mulher dele. Aí fora, no ímpio, pode ser normal para ele, mas dentro do reino de Deus não é normal, não. Estou cheio do Espírito Santo do Senhor. Caso contrário, nunca teve um encontro real com Jesus. E a Bíblia diz aqui, no versículo 15, versículo 2, dizendo assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscares, Ele se deixará achar. Esse achado de Deus é gostoso, hein? Poxa vida. Quantos aqui, irmão, seja sincero comigo. Você lendo a Bíblia, você tem que parar de ler ela e você começa a chorar. Erga as mãos aqui, em nome de Jesus. Será que é só eu só? É tremendo. Você começa a ler a Bíblia, você é envolvido de uma tal maneira pela presença de Deus, que você começa a chorar na presença do Senhor, não consegue ler a Bíblia. Por causa da comunhão sua íntima com Deus. Presença do Senhor. E o Senhor diz aqui: porém, se os deixar, Ele vos deixará. Meu querido, nesse século 21 que nós estamos vivendo, se Deus nos deixar, nós estamos perdidos. Se Deus falar assim, ó, daqui para frente agora, você escolheu o pecado, acabou. Nós estamos fritinho. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Se ele achar uma brecha,
já era. Quando Lázaro morreu, Marta chega diante dos pés de Jesus e fala para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Demora um pouquinho, chega quem? Maria. Fala a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não terias morrido. Por que muito casamento está morrendo? Porque não tem mais Jesus no lar. Por que muito ministérios está morrendo? Porque Jesus já não se faz mais presente. Por que muitos negócios estão indo à falência? Porque Jesus Cristo não é mais o Senhor. Foi deixado de lado. Acabou. E se faltar Jesus, roda casamento, roda namoro, roda o trabalho, roda a vida espiritual, roda o ministério, roda tudo, irmãos. Mas se Jesus for o Senhor da nossa vida, pode se levantar qual for o inferno, pode se levantar qual for o capeta, ele nunca vai conseguir prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Porque maior é o Senhor que está conosco. Eu só quero ler um versículo aqui para me encerrar a palavra. 2 Coríntios 6, eu quero ler bem rápido aqui. Diz assim, no versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu. Por isso, por isso. Presta atenção agora. Se você acha que você é templo e morada do Espírito Santo, amém? Fala assim: eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Ele fala que andaria conosco, estaria conosco. Quantos acreditam que Deus está conosco? Diz amém. Fala assim: eu acredito, Deus está em mim. Então ele diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. O que é coisa impura? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Pornografia é impureza, lascívia é impureza. Pastor, o que é lascívia? Tudo aquilo que deixa a pessoa sensual é lascívia. Sai fora. Cachaça é impureza, maconha é impureza, cocaína é impureza, adultério é impureza, mentira é impureza, falar mal é impureza, maledicência é impureza, irmão. Tudo aquilo que é impuro, não toqueis nisso daí. O Senhor está dizendo, não é eu, pastor Sangalete. Pastor, então quer dizer, se eu tocar nisso, você está perdido. Deus não vai te receber. E ele diz aqui: e eu vos receberei, vosso Pai, e o que mais? Vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor todo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Quem tem essas promessas de Deus? Fala assim: eu tenho uma promessa de Deus para mim, que é a santificação e morar na glória. Ele fala aqui, tendo essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Significa que respeitando ao Senhor em todo o tempo. Purificamos-nos, é nós que temos que fazer essa parte. Tem revista pornográfica na tua casa, na tua gaveta, joga fora. Está assistindo coisa que não deve, desliga. Está sendo dominado pelo celular e não consegue sair fora. Traz esse celular, pastor Paulo, senão para mim. A hora que você se converter, nós devolvemos ele para você. Nós precisamos, em todo o tempo, ser sincero com Deus. Para que Deus possa nos abençoar em todo o tempo. Se coloca de pé, irmãos. Eu quero orar por você.
Eu gostaria de chamar a igreja aqui na frente, em nome de Jesus. Venha bem rapidinho aqui.